Quer saber o que realmente enlouquece um narcisista? Não é gritar, não é confrontar, é o silêncio. Parece simples demais, né? Mas é justamente isso que desmonta toda a estrutura psicológica de quem vive de manipular. O silêncio destrói onde o ego do narcisista é mais sensível, no controle. E quando você aplica o contato zero, de verdade, sem brechas, sem recaídas, começa um colapso interno que ele ou ela jamais vai admitir. E sim, isso vale para qualquer narcisista, homem ou mulher. Neste vídeo, você vai ver o que quase ninguém tem coragem de mostrar. O ciclo oculto que o narcisista atravessa quando perde o domínio sobre você. Etapa por etapa, desde a primeira reação até o ponto final, onde ele desmorona por dentro. E quando entender isso, vai perceber que o seu silêncio nunca foi fraqueza. Foi a sua maior arma. Assista até o fim. Isso pode mudar completamente a forma como você se liberta, de uma vez por todas. Etapa 1. A fase da confusão total. É nesse primeiro momento que o narcisista entra em curto-circuito emocional. O silêncio desconcerta porque quebra o roteiro que ele sempre seguiu com maestria. Provocar, observar a sua reação e manipular a partir dela. Mas quando você escolhe o silêncio, seja com o contato zero ou com o afastamento estratégico, ele perde o controle da narrativa. E para alguém movido pelo narcisismo, perder o controle é como perder o ar. Ele começa a se perguntar: o que aconteceu? Por que ela sumiu? Será que ela está me punindo? E esse ruído interno se transforma em confusão. O narcisista, que antes se sentia onipotente, agora tateia no escuro. Ele manda mensagens aleatórias, curte fotos antigas, reage aos seus stories com emojis neutros, tudo de maneira disfarçada. Não é afeto, é teste. Ele quer medir a sua temperatura emocional sem se expor demais. E o mais curioso é que nesse início, ele ainda acredita que você vai responder, porque ele acha que o seu silêncio é temporário. Ele encara como um joguinho. E jogos para o narcisista sempre acabam com ele vencendo no final. Essa fase é traiçoeira porque a maioria das vítimas se sente tentada a explicar o silêncio. E é exatamente aí que o narcisismo volta a vencer. Quando você dá qualquer sinal de que está confusa, triste ou insegura, ele interpreta isso como vitória. É por isso que o silêncio precisa ser estoico, calmo, firme e sem justificativas. Não responder é uma escolha. E se quiser reforçar essa postura, pode até silenciar notificações, sair de grupos ou bloquear. Não por raiva, mas por autocuidado. No fundo, o narcisista já começou a se sentir ameaçado, mas ainda está na fase da negação. Ele racionaliza dizendo que você está em crise, de TPM, fazendo drama, porque aceitar que perdeu a influência sobre você seria demais para o ego dele. É como se ele ainda estivesse jogando um xadrez sozinho, mexendo peças esperando que você reaja, mas você nem está mais no tabuleiro. E essa ausência, essa neutralidade, essa indiferença silenciosa, já é o primeiro golpe de lucidez que fere a estrutura do narcisismo. Etapa 2. A tentativa de reaproximação camuflada. Quando percebe que o silêncio está durando mais do que ele esperava, o narcisista muda de estratégia. O tom muda. Ele começa a mandar mensagens que parecem carinhosas, às vezes até nostálgicas, como se estivesse sentindo sua falta de verdade. Oi, lembrei daquela vez que a gente riu tanto junto. Ou, tô aqui pensando, espero que você esteja bem. Só que por trás desse verniz de empatia, existe um plano. Quebrar o seu silêncio e retomar o controle emocional. Isso não é saudade, é manipulação disfarçada de afeto. Essa fase costuma pegar muita gente desprevenida. Afinal, quem não gostaria de acreditar que o outro está mudando? Que finalmente percebeu o que perdeu? Só que no caso do narcisista, o que ele quer de volta não é você, é a sua reação. Ele sente falta da sua entrega, da sua atenção, do seu emocional disponível para alimentar o ego dele. E esse tipo de cuidado que ele demonstra agora vem cheio de iscas. Elogios calculados, lembranças seletivas, uma falsa humildade que parece até evolução. Mas tudo isso é fachada.
É nesse momento que o estoicismo vira um escudo, porque ele vai tentar tocar nos seus pontos sensíveis. O carinho, a história, as promessas. Vai fingir que reconhece os erros e até dizer que andou refletindo sobre tudo. Só que as palavras não vêm acompanhadas de ações verdadeiras. Nenhuma mudança concreta, nenhum passo consistente, nenhum esforço real. É como um ator recitando falas decoradas. E se você não estiver ancorado na razão, é fácil cair no enredo. Por isso, mantenha a mente firme. O que é verdadeiro não precisa de performance. Um bom exemplo de reação nessa fase é o silêncio absoluto ou uma resposta seca e objetiva, sem emoção. Algo como: agradeço a mensagem, estou focado em mim no momento. Isso basta. Não precisa brigar nem explicar. Sua neutralidade é o que mais o incomoda, porque ao não reagir como ele esperava, você mostra que evoluiu. E para quem vive de controle, saber que perdeu o domínio emocional é como assistir ao próprio reinado desmoronando, sem poder fazer nada. Etapa 3. A raiva silenciosa. Quando o silêncio se prolonga e nenhuma das tentativas de contato surte efeito, o narcisista começa a se irritar, mas sem demonstrar abertamente. Por fora, ele tenta manter a pose, fingindo que não se importa. Por dentro, no entanto, começa a ferver. O narcisismo não lida bem com rejeição. A ausência da sua resposta vira um espelho incômodo. Ele se vê sem o poder que tinha antes. E isso ativa um sentimento que ele não gosta de admitir: a impotência. Ele sente que perdeu o controle e o orgulho dele começa a ser ferido. É nessa fase que ele começa a falar mal de você pelas costas. Vai te pintar como uma pessoa fria, ingrata, exagerada. Diz aos outros que você sumiu do nada, que está maluca, que ele fez de tudo e mesmo assim você o ignora. Esse tipo de discurso é típico do narcisismo quando está encurralado. Ele tenta resgatar a autoestima dele através da desmoralização da sua imagem. Em vez de olhar para dentro, ele joga a culpa para fora. E o mais irônico, muitas vezes ele acredita na própria narrativa, porque mentir faz parte do personagem, inclusive para ele mesmo. A raiva silenciosa pode se manifestar também por meio de atitudes passivo-agressivas. Curtir uma foto de propósito, postar frases indiretas, fazer provocações sutis nas redes sociais. Ele quer provocar sem parecer desesperado. Só que quanto mais ele tenta, mais claro fica o desespero interno. E aí, mais uma vez, o estoicismo é a melhor resposta. Não reagir, não confrontar, não se explicar. Quando você não devolve o ataque, ele percebe que perdeu o poder de te desestabilizar. E isso é mais doloroso do que qualquer grito. Esse é o momento de manter sua postura firme. Nada de rebater fofocas, mandar indiretas ou tentar corrigir a versão dele. Lembre-se, quem está do lado de fora só enxerga o que ele mostra. Mas quem conhece sua verdade não precisa de defesa. O silêncio continua sendo sua arma mais poderosa, porque ele desmonta o jogo sem precisar mover uma peça. E para o narcisista, ser ignorado é muito mais ofensivo do que ser enfrentado. Etapa 4. O jogo da inversão de culpas. Quando percebe que a raiva e as provocações não funcionam, o narcisista troca de máscara. Agora ele surge com aquele discurso conhecido: eu não entendo por que você está fazendo isso comigo. Ele se coloca no papel de vítima, inverte a lógica e tenta fazer você se sentir culpado por ter se afastado. Diz que está sendo punido sem motivo, que sempre tentou dar o melhor. Mas a verdade é que ele não suporta ver você forte. E se não consegue mais te controlar com o medo, tenta te dobrar com a culpa, que é ainda mais perigosa. Essa é a armadilha emocional mais sutil e mais eficaz do narcisismo, porque mexe direto no seu senso de justiça, na sua empatia, na sua humanidade. Ele conta com isso. Frases como: você sempre foi a única pessoa que me entendeu, ou eu nunca imaginei que você seria capaz de virar as costas assim, são calculadas para tocar na sua sensibilidade. Ele não quer reconciliação verdadeira. Ele quer quebrar sua firmeza. Porque se você fraquejar agora, ele volta a te dominar com a mesma manipulação de antes. O jogo da inversão de culpas pode confundir até quem já conhece as táticas do narcisista.
Isso porque ele fala com uma convicção que parece real. Faz até quem tem razão se questionar. E se você não estiver emocionalmente blindado, corre o risco de pedir desculpas por uma dor que não causou. É aí que o estoicismo, mais uma vez, entra como âncora. Quando você aprende a não se responsabilizar pela dor que o outro sente por perder o controle, tudo muda. Você para de se curvar diante de quem nunca se curvou por você. Se quiser se proteger nessa fase, a regra é simples. Não se justifique. Você não precisa explicar por que escolheu o silêncio. A sua paz não precisa de permissão, muito menos de validação. Cada vez que você tenta convencer o narcisista de que está certo, você entrega a ele exatamente o que ele quer. O poder de te fazer duvidar de si mesmo. E isso, nesse jogo, custa caro. Se tudo isso que você está ouvindo faz sentido, então você precisa conhecer o e-book. É um livro virtual que você acessa na hora, direto no celular ou no computador. Nele, eu explico com clareza como quebrar o ciclo da manipulação narcisista com firmeza e estratégias que funcionam de verdade. Você ainda recebe 2 materiais que completam esse caminho. Um sobre a linguagem oculta do narcisista e outro para te ajudar a reconstruir sua autoconfiança de dentro para fora. O link está no primeiro comentário fixado aqui embaixo. E se esse conteúdo te ajuda, aproveita para seguir o canal. Juntos, a gente chega aos 100 mil inscritos. Etapa 5. A fase do desespero estratégico. Depois de perceber que a culpa também não funcionou, o narcisista começa a escorregar para o desespero. Mas claro, um desespero disfarçado de grande gesto. Ele pode aparecer de surpresa, mandar áudios longos e dramáticos, ou até ameaçar sumir de vez, só para ver se você reage. Essa fase é um teatro completo, e o roteiro é escrito com pressa. Ele quer resultado rápido. Tudo que ele faz agora tem um único objetivo: quebrar o seu silêncio. E quanto mais desesperado ele fica, mais elaborado o truque. É aqui que muitas pessoas quebram o contato zero. Porque o narcisista joga pesado emocionalmente. Pode falar em depressão, em arrependimento, em recomeçar do zero. E se sentir que você ainda tem alguma dúvida, ele explora até o último fio. Ele pode até chorar, pedir perdão ou jurar que vai procurar ajuda. Só que na prática, nada muda. Porque o narcisismo não quer cura. Ele quer controle. E quando percebe que está perdendo esse controle, ele tenta usar o desespero como uma armadilha emocional disfarçada de reconciliação. Por isso, é fundamental ter clareza nessa fase. Pergunte a si mesmo: ele está mesmo mudando ou só reagindo à perda de poder? Porque quando a mudança é real, ela é consistente, progressiva e silenciosa. Não vem com pressa, nem com espetáculo. E o narcisista faz exatamente o contrário. Dramatiza, pressiona, implora. Tudo isso soa bonito no começo, mas no fundo é só mais uma encenação. E se você já caiu nesse ciclo antes, sabe exatamente como termina. Com você esgotado e ele fortalecido. O que mais incomoda nessa fase é que se você não estiver emocionalmente ancorado, pode confundir desespero com amor. Mas amor verdadeiro não invade, não implora, não manipula. Amor respeita o tempo do outro. Já o narcisismo faz o oposto. Quer te puxar de volta para te dominar. Por isso, nessa etapa, lembre-se do seu porquê. Você escolheu o silêncio para se curar, não para dar palco a mais um show emocional. Etapa 6. O silêncio forçado e humilhante. Chega uma hora em que o narcisista entende, mesmo sem querer admitir, que você não vai mais ceder. E é aí que o silêncio se transforma, aos olhos dele, numa humilhação. Porque ele tentou de tudo: charme, culpa, raiva, drama. Nada funcionou. E agora, pela primeira vez, ele sente o gosto amargo de não ser mais prioridade na vida de alguém. O narcisismo não suporta essa ideia, porque no fundo, ele acredita que sempre vai ter uma porta aberta, uma reação garantida, um palco esperando. Quando essa porta não se abre, ele começa a recuar. Mas esse afastamento não é uma escolha digna. É uma rendição silenciosa. Ele para de insistir não por respeito, mas por vergonha. E o silêncio que antes era uma estratégia sua, agora vira um espelho cruel para ele. Ele percebe que perdeu o controle,
que você está seguindo a vida e que não há mais nada que ele possa fazer. Isso fere o ego profundamente, porque mostra que o poder dele tinha data de validade e que você foi quem escolheu quando expirava. Esse é o momento em que o narcisista começa a se esconder. Evita lugares onde poderia te encontrar, silencia nas redes, não comenta mais seu nome entre os outros. É como se ele quisesse apagar os rastros do fracasso, mas por dentro está ferido. O silêncio agora grita dentro dele, porque ele foi obrigado a se calar. E nada fere mais um narcisista do que ser forçado a recuar sem aplausos, sem plateia e sem controle sobre a narrativa. É como se o jogo tivesse acabado e ele tivesse saído sem marcar nenhum ponto. Se você chegou até aqui, mantenha sua firmeza. Não reaja por pena, nem pense que o silêncio dele é maturidade. Ele só recuou porque entendeu que perdeu espaço. E isso, para o narcisismo, é como ser empurrado para fora do palco no meio da apresentação. O silêncio humilha, não porque você quis machucar, mas porque ele não sabe lidar com o fato de não ser mais o centro da sua vida. Etapa 7. A fase da substituição apressada. Quando o narcisista percebe que perdeu o acesso à sua mente e às suas emoções, ele parte para uma das táticas mais previsíveis e, ao mesmo tempo, mais dolorosas para quem ainda tem alguma conexão: a substituição. De uma hora para outra surgem fotos com novas pessoas, declarações públicas, viagens, risadas, tudo escancarado. E não se engane, aquilo não é felicidade, é estratégia. Ele não superou você, ele está tentando te afetar. Quer que você veja, que você sinta, que você quebre o silêncio ao ver que já tem outro no lugar. Essa fase pode ser cruel para quem ainda está em processo de cura, porque o narcisista sabe como montar uma narrativa perfeita nas redes sociais. Ele posta indiretas, frases com duplo sentido, fotos calculadas. E o pior, faz isso sem nenhuma consideração, como se você nunca tivesse existido. Mas por trás desse espetáculo, há desespero. O narcisismo se recusa a parecer derrotado. Então ele cria a ilusão de que seguiu em frente rapidamente, quando na verdade está tentando preencher o vazio que o seu silêncio escancarou. Esse comportamento não tem nada a ver com amor. Tem a ver com ego. Ele precisa mostrar que está bem, mesmo que por dentro esteja quebrado. Porque o que está em jogo não é a verdade, mas a aparência. E se você cair na armadilha de comparar sua dor com o teatro dele, perde o foco da sua libertação. Lembre-se, o estoicismo ensina que a paz não depende do que o outro mostra, mas do que você escolhe alimentar. E reagir a essas provocações é como se colocar de volta no palco que você saiu com tanto esforço. O melhor que você pode fazer nessa fase é não assistir o espetáculo. Evite ver redes sociais, silencie nomes, proteja seus olhos e sua mente. Porque cada vez que você observa o show, o narcisista sente que ainda tem plateia. E se tem plateia, tem poder. A verdadeira libertação começa quando você perde o interesse até pelo que ele faz para te atingir. Etapa 8. O colapso interno silencioso. Depois de esgotar todas as táticas, charme, culpa, raiva, substituição, o narcisista se vê diante do pior inimigo que ele poderia enfrentar: ele mesmo. Sem plateia, sem reações, sem controle, o narcisismo começa a implodir. Não há mais com quem jogar. E aí começa o colapso interno. Mas não espere ver isso exposto. O narcisista não grita por socorro, ele sofre em silêncio. Porque admitir fraqueza é algo que o ego dele não tolera. Por fora, continua tentando manter a imagem. Por dentro, está despedaçado. Essa é a fase em que o vazio aparece com força total. Porque a ausência de resposta obriga o narcisista a encarar a única presença que ele sempre evitou, a própria. Ele não tem mais como projetar a dor nos outros, não tem mais distrações emocionais e não há ninguém para manipular. O contato zero funciona como um espelho quebrado. Ele tenta se enxergar, mas só encontra fragmentos distorcidos daquilo que fingia ser. E é aí que a máscara começa a cair. Não para os outros, mas para ele mesmo. O mais curioso é que, mesmo diante desse colapso, ele continua tentando parecer intacto. Mantém os stories ativos,
os sorrisos forçados, as frases feitas. Mas quem tem um olhar mais atento percebe. O brilho sumiu. Ele não é mais o mesmo. A ausência de reação matou a fonte que alimentava o narcisismo. O drama. E quando o drama morre, o personagem também perde o sentido. Por isso o silêncio é tão poderoso. Ele não confronta, ele esgota. Não destrói por fora, mas implode por dentro. O narcisista jamais vai admitir que sofreu com o seu silêncio. Vai dizer que foi você quem perdeu, que ele está melhor do que nunca. Mas a verdade é que o contato zero não apenas tirou o palco, tirou também o sentido do personagem. E sem palco, sem plateia e sem narrativa, o que sobra é um ego ferido e solitário, encarando aquilo que ele mais teme, a própria vulnerabilidade. Se você chegou até aqui e sentiu que tudo isso faz sentido, comente agora. Eu escolho o silêncio que me cura, não o barulho que me prende. Esse é o primeiro passo para mostrar para você mesmo que está pronto para quebrar esse ciclo. Eu sei que dói, que é cansativo parecer forte quando por dentro você ainda está tentando juntar os pedaços. Mas também sei que o silêncio pode ser um recomeço. E é por isso que você precisa ler o e-book. Um livro virtual que você recebe na hora, direto no seu celular ou computador. Lá eu te mostro, passo a passo, como sair desse ciclo de manipulação com firmeza, clareza e estratégias que funcionam na vida real. E tem mais. Junto com ele, você ainda recebe 2 materiais que completam essa jornada. Um deles vai te ajudar a entender a linguagem escondida por trás das frases e atitudes do narcisista. O outro é para quem precisa recuperar a própria força, reconstruir a autoestima e voltar a confiar em si mesmo. Tá tudo no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Se isso te ajudou de alguma forma, se inscreve no canal e ativa as notificações. A gente está sonhando em chegar a 100 mil inscritos e cada pessoa aqui faz parte disso. Você não está sozinho ou sozinha nessa. Até o próximo vídeo.